Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church em Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Pai, muito obrigado mais uma vez nesta manhã. Nós queremos, Pai, continuar neste ambiente de adoração ao Senhor, de entrega do nosso intelecto, do nosso coração. Nós queremos, Pai, mais uma vez nessa manhã, nos colocarmos diante de Ti como essa terra fértil, onde a Tua semente é lançada e ela cumpre o propósito para qual ela é lançada, Pai. Derrama sobre nós nessa manhã, continue derramando sobre nós esse espírito de sabedoria e de revelação, e nós queremos, Pai, absorver 100% daquilo que o Senhor quer compartilhar, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei se o pessoal pegou o material que eu passei lá, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a jornada do discípulo, né? Aquilo que nós caminhamos e percorremos nesse período em que todos nós somos discípulos, né? E eu quero ler com vocês Mateus 28, é o famoso texto, quando vai falar sobre discipulado, todo mundo usa esse texto, e eu não quero fugir da regra. Então, Mateus 28, 19, fala o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, isso aqui é a grande comissão do Senhor para cada um de nós, mas é interessante a gente sempre observar, porque apesar de nós conhecermos de cor e salteado o texto, a gente sempre compartilha ele nos nossos discipulados. A nossa igreja, na verdade, tem um grande fundamento em cima desse texto. Nós vivemos uma cultura de discipulado e nós queremos compartilhar essa cultura, esse princípio, essa verdade que o Senhor deixou para cada um de nós. Mas, apesar disso, muitas vezes nós sabemos o texto, compreendemos o texto, mas por muitas vezes nós não levamos tão a sério aquilo que o texto explica, aquilo que o texto compartilha, porque quando o texto fala assim, Jesus falando que nós devemos ir e fazer discípulo, ele está deixando bem claro que existe um caminho a ser percorrido. O discípulo ele não vai vir até você. Muito dificilmente você vai estar sentado na sua cadeira, no seu lugar de conforto, no seu sofá, vendo a sua televisão, e o discípulo do nada vai aparecer lá: oi, eu quero ser discipulado. Muito raramente isso vai acontecer. Não estou dizendo que nunca pode acontecer, mas muito raramente isso vai acontecer. Por favor, entenda que eu não estou falando... Eu, por exemplo, eu sou um tipo de discipulador que meus discípulos já... Depois corta isso do vídeo. Mas a galera que caminha comigo sabe que, assim, eu sou muito relax quanto a isso, cara. Eu não fico em cima do discípulo. Eles sabem disso, eu não fico no pé. A gente marca o discipulado, tem aquele dia, eu sequer vou confirmar. Às vezes eles mandam mensagem para mim confirmando se vai ter só para... Mas quando a gente marcou, aquele dia está marcado, e ok, eu não fico a semana inteira, olha... Segunda-feira tem discipulado. Aí na terça, olha, lembra que segunda-feira da semana que vem tem discipulado. Não rola isso, né? Então, mas quando eu estou falando de existe um caminho a ser percorrido, eu estou falando de pessoas que não vivem essa cultura de discipulado, elas não vão chegar até você para viver isso. Elas não vão acordar, nossa, hoje acordei, li esse texto, ouvi uma frase de para-choque de caminhão, algo muito bonitinho, e eu quero ser discipulado hoje. Isso não vai rolar. Então, existe um caminho a ser percorrido. Vão. Mas também o texto deixa bem claro que há um esforço a ser aplicado. Porque se nós precisamos fazer discípulos, significa que ele não está pronto.
há uma trajetória a ser percorrida nesse processo de fazer discípulos, mas há um esforço nosso a ser aplicado, há uma intencionalidade em nós em fazer discípulos. Eles não estão prontos, assim como nós não estamos prontos. Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, somos discípulos. Talvez nem todos são discipuladores, mas eu creio que quase 100%, não sei de todos, né? Então por isso que eu estou falando, mas eu creio que a maioria de nós somos discípulos aqui. E entenda, por mais que o Senhor nos dê essa comissão, por mais que o Senhor nos dê essa orientação, essa direção, vão e façam discípulos, os discípulos são deles, nunca é nosso, nós não temos posse sobre ninguém. Nós não temos poder e domínio sobre ninguém, nós não somos gurus, isso você encontra em outro lugar. Né? Não é na comissão, não é na missão que o Senhor nos deu em Mateus 28. Gurus que vai dizer o que você tem que fazer quando acorda, até a hora que você dorme, talvez até enquanto você dorme, você encontre em outra repartição, não é naquilo que a Bíblia nos ensina. Então, há um caminho a ser percorrido, há um esforço a ser aplicado. E nessa trajetória, então, enquanto discipuladores, agora eu quero focar um pouquinho, enquanto discípulos, na nossa jornada como discípulos, e todos nós somos discípulos, principalmente de Jesus, tem algumas características do discípulo. Em primeiro lugar, o discípulo, ele é aquele que aprende. Queridos, o texto fala, esse texto de Mateus 28 fala que os discípulos de Jesus precisavam fazer discípulos de todas as nações. E o texto vai falando que eles precisam batizar, ensinar, mas só ensina quem um dia aprendeu. Ou pelo menos deveria ser assim. É claro que hoje nós vivemos um fenômeno muito impressionante, que você faz meia hora de videoaulas e você já abre seu curso. Todo mundo hoje quer ensinar algo. E eu não estou dizendo que é algo ruim no ensinar. Mas, cara, primeiro, para você poder ensinar, você precisa primeiro aprender. E o problema é que nós não queremos ter o esforço, a intenção, a disposição em aprender. Nós queremos muito ensinar. Nós queremos muito ser tem umas palavras que eu não posso falar, porque as pessoas acham que a gente está jogando indireta, né? Mas não é. Mas há uma proliferação. Nossa, a palavra é até difícil de falar. Há uma multidão, há uma pandemia global, mundial, de pessoas que só querem ensinar. Mas há muitos poucos aqueles que estão dispostos a sentar no banquinho para ouvir e aprender. Todo mundo tem algo para repassar, e eu acredito nisso. Toda vez que eu compartilho algo aqui, muitas das vezes eu uso aquele exemplo dos evangelhos. São 4 evangelhos e 4 formas de ver Jesus. Então, a gente aprende com isso que eu só consigo ver o Jesus completamente quando eu consigo associar tudo aquilo que é compartilhado. Então, aquilo do Senhor que existe sobre mim, eu compartilho com você. Aquilo da parte do Senhor que existe sobre você, você compartilha comigo, e nós vamos sendo edificados assim. Eu acredito que todo mundo tem algo para ser compartilhado, mas, cara, nós estamos vivendo uma geração que nós não queremos ser os aprendizes. Nós queremos ser somente os mestres. Nós queremos ser somente aqueles que estão na evidência, nas plataformas, e nós não queremos nos colocar sobre o lugar de ser simplesmente um ouvinte com o coração aberto, como essa terra fértil que você vai receber e aprender. Você vai sentar, ouvir daquele que está te compartilhando algo, e você vai estar com o coração aberto para ouvir e para aprender. Nós temos uma dificuldade muito grande, né? Às vezes, eu não tenho assim tanta
digamos assim, experiência, tantas oportunidades de aconselhar casais, né? A gente ainda está transitando, começando nessa área, mas é muito interessante que algumas das vezes que eu já aconselhei casais, é interessante que quando há uma intriga entre o casal, o homem vai falar, a mulher, ela está ouvindo, mas ela não está escutando. Ela está ali maquinando o que ela vai rebater quando o cara terminar de falar. E é a mesma coisa o homem. A mulher está falando, a pessoa não está prestando atenção naquilo que ela está falando. Ela está só anotando na sua mente os pontos. Ah, mas ele não lavou a louça. Já anotou o ponto. Eu não lavei a louça, eu vou rebater, que eu tenho que rebater, porque esse ponto aqui está errado. Então, assim, as pessoas, elas estão ouvindo, mas não estão escutando. E nós temos essa infeliz capacidade de sentar para tentar resolver uma contenda, um problema, sendo que as próprias pessoas, o que faltam é simplesmente um ouvir o outro. Eu tenho aprendido nessa minha pouca experiência de aconselhar casais, e isso tem sido uma bênção para o meu casamento, que entre relacionamento marido e mulher não existe vencedor e perdedor, ou todos ganham ou todos perdem. Não existe, o marido está por cima da parada e a esposa está errada no rolê, ou vice-versa, não existe isso. Ou o casal está vencendo juntos, ou o casal está sendo derrotado juntos. Não é uma corrida entre marido e mulher. Pode até ser uma corrida, mas vocês estão no mesmo carro. Se o carro passar a linha de chegada, vai ser junto. Se o carro quebrar no meio do rolê, você vai precisar do guincho junto. Então, nós precisamos entender que na nossa jornada como discípulos, é imprescindível, é muito importante nós nos colocarmos nesse banquinho de sermos sempre aprendizes. Não é um demérito você estar no banquinho, sentado, ouvindo as pessoas. E eu não estou falando isso porque eu estou aqui agora falando. Na verdade, eu estou falando isso porque o Senhor tem nos ensinado, e o Senhor tem deixado isso muito claro na sua palavra. Ser aprendiz nos protege da soberba. Marcos 10 fala do texto da passagem do jovem rico, e é interessante porque o jovem rico, ele não é nem nominado, né? Talvez por causa da sua resposta, por causa daquilo que ele, da forma como ele agiu, o Senhor não inspirou os autores nem sequer a colocar o nome do cidadão. Então, ele chega para Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É muito interessante isso. E Jesus fala algumas coisinhas antes, mas logo depois ele fala assim: cara, você conhece os mandamentos? Né, a versão dos manos que eu estou escrevendo agora. Você conhece os mandamentos, cara? É só obedecer, não matar, não roubar, coisa e tal. E o jovem rico, ele é como se ele já interrompesse Jesus. Ele fala: tá sussa. Eu já tenho obedecido isso desde a minha infância. Eu acho que ele queria até falar, até antes, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu já tenho obedecido esses mandamentos. Então, ele não se colocou nesse lugar de aprendiz, de ser um cara que está ali para ouvir de alguém que tinha algo para compartilhar. E a soberba de achar: eu já sei tudo. Precisa só disso para herdar a vida eterna? Está tranquilo, me dá meu passaporte, carimba aqui o passaporte para mim entrar no reino, porque eu já tenho tudo, eu já tenho todos os requisitos. Cara, quando a gente acha que nós sabemos tudo, nós nunca estamos dispostos a aprender um pouco mais. Porque quem sabe tudo não precisa de mais nada. Quem sabe tudo vai aprender o quê, se você já sabe tudo? Sabe, um mal da nossa geração é que a gente encontra, não sei onde, não sei baseado em quê, a necessidade de dar resposta para todas as coisas. Todo BO, toda polêmica que se acha, principalmente nas redes sociais, a gente acha
no direito e no poder e no grande mestre Cuca de ir lá e dar uma resposta para tudo. Você tem que ter resposta para tudo. Cara, existe um ditado que Deus inspirou algumas pessoas, mas poderia ter inspirado para colocar na Bíblia, que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Quem fala muito sempre vai estar correndo o risco de falar o que não deve, na hora que não deve e para pessoas que não devem. Você não tem obrigação, Deus não te colocou nesse lugar de você sempre ter uma opinião sobre todas as coisas. Eu sou um funcionário público, sou formado em contabilidade, mas, cara, há uma infinidade de coisas da área que eu não me meto. Porque, cara, eu não sei. Vou dar um exemplo aqui, usar meu amigo Lucas, que está aqui, o cara mega empresário. E ele, ano passado, no final do ano passado, ele chegou para mim e falou: Cristiano, tu é contador? Eu sou. Cara, eu estou pensando em abrir uma empresa e tal, assim, assado. Eu escutei assim para ver mais ou menos um rumo. Aí ele falou assim: tu topa comigo de ser meu contador nessa parada? Eu falei: mano, queria muito te ajudar, mas eu não entendo desse rolê. Eu não entendo essa parada, a minha área é outra, eu estou trabalhando na área pública, então essa área, principalmente essa área sua que é online, cara, eu não entendo nada e pronto. Não precisa, cara, nós não precisamos emitir opinião sobre todas as coisas por acharmos que nós sabemos todas as coisas. Quem muito fala dá bom dia a cavalo. E Mateus 6 fala da oração do Pai Nosso, mas existe uma característica em Lucas 11, que fala também sobre Jesus ensinando essa oração, e Lucas 11:1 fala assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Cara, eu particularmente, eu acho tão profundo e tão especial esse questionamento desse discípulo, porque, assim, parece uma coisa simples, mas o cara foi humilde ao ponto de perguntar para Jesus: Jesus, nos ensina como orar. Eu não sei vocês, mas, cara, eu já vi tantas vezes, e eu já falhei muitas vezes nisso, de achar que o simples deve ser ignorado. O simples deve ser ignorado. Eu não preciso, é tão simples que eu não preciso de ninguém para me ensinar. Eu sei. Cara, quem é que não sabe fritar um ovo, pelo amor de Deus? Quem não sabe fritar um ovo? Cara, um dia eu não sabia fritar um ovo. E eu fui fritar um ovo e eu tenho as marcas dessa fritura até hoje. É uma coisa simples, eu não pedi opinião de ninguém, fui me inventar a fazer porque eu achava que era simples e eu rodei. Então, é simples a orar, cara, quando nós nos colocamos nesse lugar de entender que mesmo o simples precisa de orientação, nós estaremos sempre sentados nessa cadeirinha de sempre entender que nós precisamos aprender uns com os outros. Então, em primeiro lugar, na jornada do discípulo, nós precisamos nos colocar nesse lugar de aprendizes. Em segundo lugar, aquele que aprende também ensina. E tem que ser nessa ordem. Eu falei no início que todo mundo hoje tem um curso para vender de algo. Eu conheço alguns aí que ficaram milionários ensinando como ficar milionário, vendendo o curso de como ficar milionário. E arrasta para cima, justamente. Cara, a ordem é essa. Primeiro você aprende para depois você ensinar. Mas você aprende de verdade. Não é cursinho de meia hora na internet e você já está virando expert no assunto. Você aprende e continua aprendendo para daqui, talvez, algum tempo, você começar a ensinar um pouquinho daquilo que você acha que já está sabendo. Então, quem aprende também ensina.
Salmo 145 fala que uma geração contará à outra as grandiosidades dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eles anunciam daquilo que eles sabem. Eles anunciam, eles compartilham com a próxima geração daquilo que eles receberam da geração passada. E se parar em alguém, porque alguém só aprendeu e não ensinou, vai estragar o rolê dos próximos que virão. Então, há uma necessidade tão urgente em nós aprendermos quanto em nós ensinarmos. Ensinarmos com sabedoria, não sair por aí ensinando daquilo que você sequer... Eu não vou falar nem domina, porque, queridos, dominar um assunto é algo muito complexo. Mas é você compartilhar daquilo que você está começando a aprender. Daquilo que você, pelo menos, tem uma noção. Mas é você se colocar primeiro no lugar de aprendiz, para depois se colocar nesse lugar de compartilhar. É necessário, é tão precioso. Eu acho que a nossa geração precisa tanto de pessoas que ensinem com sabedoria. É por isso que nós temos 1 milhão de cursos, nada a ver com coisa nenhuma, porque não teve alguém lá no início para falar para aquele cidadão: cara, você tem algo para compartilhar? Primeiro, senta aqui nessa cadeirinha, vamos sentar aqui, vamos bater uns papinhos, para depois você ensinar. Mas aí, não, todo mundo já quer ensinar, eu já quero compartilhar, eu já quero ficar rico vendendo meus cursinhos. É interessante que, na maioria esmagadora das vezes, ninguém quer ensinar nada de graça. Então, a pergunta que fica é: eu estou ali para poder compartilhar de fato, ou estou ali só para poder faturar em cima desse negócio? E eu acho muito louvável daqueles que até têm algo para compartilhar. Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo de graça, não sou militante dessa área, né? Mas eu sou muito grato a pessoas que já passaram pela minha vida, e eu já comprei vários cursos, mas de pessoas que, primeiro, eles me mostraram que tinha algo para repassar, sem me cobrar nada por isso. Eu já paguei cursos, por exemplo, do Douglas Gonçalves, cara, eu já paguei, sei lá, R$300 em curso do Douglas Gonçalves. Mas, cara, ele dá uma infinidade de mentorias gratuitamente. Então, o foco dele ali não é em faturar em cima daquilo que ele compartilha, mas é de atrair pessoas que realmente estão interessadas. Depois que você está interessado, eu tenho algo mais para te dar. Porque custa. O Lucas e a Isabela, que estão com a plataforma aí, inclusive, merchan aí, a plataforma de curso, sabe que, cara, nada é de graça. Você não vai conseguir, não é de graça, mas o que está por trás é qual é o seu propósito em querer ensinar. É simplesmente em faturar, ou é porque você recebeu algo da parte do Senhor, aqui falando sobre discipulado, você recebeu algo da parte do Senhor e você entende que esse algo é para ser compartilhado. Se terminar só em você, nós não vamos chegar nesse Salmo 145, que fala que uma geração compartilhará a outra das grandiosidades do Senhor. Eu posso até te compartilhar, mas eu vou te cobrar por isso. E aí você está transformando o reino de Deus em um covil de ladrões. Nós precisamos ser igual Paulo, que em 1 Coríntios 11, ele fala que aquilo que ele recebeu do Senhor, aquilo mesmo ele compartilhou. Ele não recebeu para ficar com ele. Ele não recebeu para virar o cabeção, que sabe tudo. Ele recebeu, ele se colocou no lugar de aprender, para depois se colocar no lugar de compartilhar. Ensinar também nos leva a ter intimidade com Deus, porque Mateus 12:34 fala que a boca fala do que o coração está cheio. Para mim compartilhar da parte do Senhor, eu primeiro tenho que estar cheio do Senhor. Então, só o fato de eu ter, por exemplo, a responsabilidade de estar aqui compartilhando algo neste Tadel, me fez aí buscar o Senhor o que compartilhar. Então, ensinar, assim como aprender gera intimidade com o Senhor, ensinar também gera intimidade com o Senhor. Porque me coloca nesse lugar de ter a responsabilidade de compartilhar coisas que não são minhas, mas são do Senhor. E para mim ter algo do Senhor para compartilhar, eu preciso
buscar nele. Amém? E para finalizar, então, o discípulo na jornada, ele primeiro aprende, depois ele ensina, e aquele que aprende e ensina, ele amadurece. Quem aprende, quem ensina, consequentemente gera amadurecimento em você. Existem uma infinidade de textos na Bíblia que falam uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros, Romanos 15, 14. Amem-se uns aos outros, João 13, 35. Sirvam uns aos outros, Gálatas 5, 13. Suportem uns aos outros, Efésios 4, 2. E por aí vai, se você for procurar na sua Bíblia, há uma infinidade de textos que falam uns aos outros. Esse uns aos outros é porque eu recebo e eu compartilho, e isso gera amadurecimento. Isso gera amadurecimento. Isso faz com que nós, como igreja, sejamos edificados uns aos outros. É óbvio que quem edifica a sua própria igreja é o Senhor, mas o Senhor usa as pedras vivas que fazem parte dessa grande construção para edificar a sua própria igreja. O Senhor não vai edificar a igreja, pegar aqui essa caixa de som aqui e vai começar a edificar a nossa igreja através dela. Ela só reproduz aquilo que alguém está falando. E esse alguém que está falando são pessoas capacitadas com dons que o Senhor deu, que está sendo edificada através da sua vida, e está edificando a sua vida através da vida dele. Uns aos outros fala de uma teia, de um conjunto de pessoas que entenderam que aquilo que receberam da parte do Senhor é para ser edificado através da vida do outro. É interessante que, quando a Bíblia fala dos dons, só existe um que é para edificação própria, que é o dom de línguas. Os demais, todos, são para a edificação do corpo. Então, aquilo que você recebeu da parte do Senhor, creia, queridão, não é só para você. Aquilo que você recebeu da parte do Senhor, se ficar só com você, você está interrompendo que pessoas avancem através da sua vida. E se todo mundo tem que aprender e todo mundo tem que ensinar, isso significa que ninguém é tão sabichão que não precisa aprender e ninguém é tão pequeno que não tem algo a compartilhar. Todo mundo precisa se colocar na cadeirinha do aprendiz, assim como todo mundo deve e precisava se colocar na cadeirinha daquele que compartilha do que tem recebido do Senhor. Para finalizar, Efésios 4, 11... fala que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim. Por que o Senhor designou pessoas com essas características? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos, não é até que alguns. O problema na nossa geração é que nós queremos sempre sobressair. A gente quer sempre estar por cima. A gente nunca quer carregar uma infinidade de pessoas junto com a gente. A gente quer sempre estar nas plataformas. Mas quando será o momento que nós vamos querer promover pessoas a estarem nessas plataformas? O Douglas, não sei se vocês repararam, eu gosto muito dele. Mas o Douglas, ele tem uma mentoria que ele chama que é tipo assim, o grupo dos líderes inúteis. Que o propósito dele é até que esse líder se torne inútil. Por quê? Porque os liderados dele já absorveram dele aquilo que precisava. Então ele já se torna inútil. Ele não precisa mais do líder para aprender a ler sua Bíblia. Ele não precisa mais do líder para ir lá fazer o seu TSD diário. Ele não precisa mais do líder para que tenha alguém enfermo e ele tenha que ligar para o líder ir lá orar por esse cara. Então esse líder se tornou inútil, no sentido de que todo mundo agora é útil. Não existe mais um líder útil. Existem pessoas que entenderam o seu propósito, pessoas que foram capacitadas com dons do Senhor, e a partir desses dons, elas se movem para a edificação do corpo. Então, não é um mega star que vai fazer tudo.
Mas é todo mundo que vai fazer um pouquinho. É claro que se a gente olhar essa construção aqui, a gente só vê o todo, só vê o completo. Mas nessa construção, para estar completa como está hoje, existem vários pedacinhos que formaram o que nós vemos aqui agora. Aí você pode falar, mas aquele tijolinho bem lá no cantinho, a gente nem vê porque está no reboco, né? Mas creia, bem ali, pela fé, vou usar a palavra do Hélito hoje, pela fé, você enxergue que lá existe um tijolinho, lá naquele cantinho. Aquele tijolinho cumpre a sua função para a qual ele foi designado. E ele é tão importante quanto todo o resto. Porque sem o tijolinho, talvez a estrutura não ficasse tão firme quanto está hoje. Mas com o tijolinho, tudo está em seu devido lugar, funcionando perfeitamente, agindo com o propósito que ele foi criado. Então, nós não somos e não devemos ser aqueles que acham que não têm o que aprender, que não têm o que ensinar. E nós precisamos compreender que quem aprende, quem ensina, amadurece. Foi para isso que o Senhor nos fez. Glória a Deus, aleluia. É isso.